Eu tenho uma respiração curta, estou tentando alongar essa respiração. E ele já tem uma respiração já mais alongada e ele me ajuda muito com isso. Mas tá no presente para sentir essas coisas, né? A gente está, assim, hoje em dia, com muita informação disponível por aí. Muita mesmo. E a gente, às vezes, fica meio perdido, porque um fala uma coisa, o outro fala outra. E a gente tenta encaixar tudo. E aí a gente fica naquela nuvem, assim, de informações, de coisas, não sabe o que fazer primeiro, o que fazer depois, por onde que a gente vai. E a primeira coisa que a gente quer falar aqui para vocês hoje, com relação a esse assunto, com relação à transição planetária, ao dia, ao que fazer, como se direcionar, como eu tenho que me preparar, é cada vez mais ouvir o nosso coração. A gente precisa aprender a sentir. A gente ainda está muito no mental. E quando a gente começa a gente começa a sentir tudo que está ao nosso redor. É aquela história da vibração. Você vai ser atraído para as experiências que estão compatíveis com a sua vibração. O que você está vibrando é o que você vai ver fora. O que você tem dentro, o que você vai ver fora. Então todas as nossas experiências são conectadas. Elas são uma coisa só, no fim, né? E quando a gente se permite sentir, sair um pouco do quando vai ser, ai meu Deus, eu não sei se eu tô pronto, eu não tô iluminado ainda, será que dá tempo? Tipo aquele trem que a gente perde, né? Ai meu Deus, passou da hora. Não é assim. A gente não sente que é assim. Pra gente, a transição planetária acontece no dia que todo mundo tiver a mesma consciência, no planeta. Porque daí, com pessoas com a mesma sintonia, pensando da mesma maneira, vibrando amor, querendo a mudança, aí sim a gente consegue mudar todos os sistemas, tudo que está ao nosso redor. E isso não é só com relação à espiritualidade, a pessoa se espiritualizar mais, mas sim também com relação ao nosso planeta, o quanto a gente cuida da nossa mãe, da nossa natureza, né? É a consciência como um todo. A gente não costuma separar nada disso, espiritualidade, de coisa, né? Pra gente é uma coisa só. O físico, o espiritual, é tudo uma coisa só. São só densidades diferentes, na verdade. A gente está aqui num planeta denso, mas não quer dizer que a gente é essa carne e esse osso aqui, né? Essa é a verdade. Então, quando a gente se encontra, esse é o primeiro passo. Para a gente caminhar em direção, no caminho certo, para ajudar a mudar o mundo. Para ajudar a materializar a transição. É isso que a gente costuma falar, né? Que a transição já está disponível, já está acontecendo, as pessoas estão despertando muito mais rápido, de uma forma muito rápida mesmo. E isso se deve às energias que estão disponíveis. Para sentir hoje é muito fácil, é só você se centrar, fechar os olhos, respirar. Não importa quem está do lado. A gente sente, a gente consegue sentir. Há uns anos atrás, uns 20, 30 anos atrás, era um pouco mais denso ainda aqui, nosso ambiente. Mas ainda tinham pessoas que sentiam. Por quê? Porque a vibração delas estava elevada. Então elas começavam a adentrar as frequências superiores e sentir mais as coisas. Então a primeira coisa que a gente queria falar e trazer para vocês é com relação a isso. A gente sair da vibração do medo. Porque pra gente, o tempo ele é linear, ele acontece assim com começo, meio e fim. A nossa vida, as nossas histórias tem começo, tem meio, tem fim. Mas não é assim que funciona. Em cada dimensão é um tipo, de uma forma diferente, né? E a gente não leva isso em consideração. A gente não leva isso em consideração quando a gente fala de transição. Mas a gente deveria. Se a gente for fazer uma leitura, por exemplo, hoje, como aconteceu com do Chico Xavier e várias outras pessoas, vários outros médiuns, né, que falaram sobre a data de 2019, várias outras datas também. Quando a gente abre esse portal para acessar o tempo, a gente está indo fazer aquela leitura daquele momento presente, daquele segundo ali que foi aberto aquele portal e trouxe aquela informação. Se daqui 4 horas a pessoa for fazer uma nova leitura, muito provavelmente a leitura vai ser diferente, porque muita coisa já aconteceu nesse meio tempo. Então é assim complexo que é saber a data que realmente vão acontecer as coisas. Porque, por exemplo, a gente está com uma egrégora aqui hoje.
As pessoas que estão aqui hoje estão vibrando e estão buscando algo. Muitas podem não saber o que é, mas vão encontrar. Então, a energia já está aí, senão não estaria aqui ouvindo, senão não estaria aqui na feira. Então, a gente vai se agrupando, né? A gente vai se juntando mesmo. Por quê? Porque assim a gente eleva o padrão vibratório do lugar, do bairro, das cidades, e assim vai. E é assim que a gente vai mudando, e a gente vai trazendo a transição aqui para o físico. Então, não fiquem apegados a datas. É a primeira coisa que a gente quer dizer. Entendam isso, que quando alguém vai fazer uma leitura, vai adentrar um portal ou um tempo, vai ser naquele momento, aquela leitura. Por isso até que eu queria trazer aqui, que muitas pessoas têm relatado lá no Vibrando Alto, no YouTube, que têm tido viagens astrais, sonhos lúcidos com relação ao dia da transição planetária. Muitas pessoas, há uns anos atrás, eu incluída, eu tinha muita projeção com o sol explodindo, queimando tudo. E que por trás se abriam, onde as pessoas viam, algumas não viam os portais, algumas viam, e elas entravam. E quando elas entravam, elas estavam em outro lugar. Esse era um tipo de projeção e de sonho lúcido que a gente tinha bastante. E muitas pessoas relataram no canal, quando a gente postou esse vídeo. Então você vê que as pessoas estão tendo acesso ao campo acástico coletivo. E aí, quando a gente vê isso, e não passa-se 2 anos, e aí já começa a mudar esse cenário, essas projeções, essas visões, começam a ser diferentes. Começam a ser com energia no céu. Muitas pessoas têm relatado isso. Sempre que eu relato, eu me arrepio. As últimas vezes que eu já acessei também com ondas, onde tsunamis imensos também cobririam tudo, e muitas pessoas também relataram isso. É uma linha de tempo, né? E que a onda viria e abririam portais do nada, assim, algumas pessoas viriam e passariam esse portal tranquilamente, outras não veem. Mas ultimamente, as últimas que a gente tem tido, que as pessoas têm relatado muito no canal, mudou completamente. E é por aí que a gente vai. É essa leitura que a gente vem fazendo ao longo do caminho. Porque vai mudando os relatos. Se está mudando, é porque está mudando. A mentalidade, a consciência coletiva está mudando. E isso é uma coisa boa. Então é um sinal positivo de que realmente está acelerando a transição planetária, que as pessoas estão despertando em massa. Muitas pessoas estão assim, entrando em grupos e despertando muito mais rapidamente hoje em dia. Um processo que demorava 10, 15 anos, uns anos atrás, hoje em dia, em alguns meses, a pessoa já está ali conectada. Já. É muito louco isso. E as últimas vezes, para vocês não ficarem curiosos, vou falar para vocês, eu tive sempre em lugares verdes, lugares como esse aqui hoje, com muita árvore, muita gente assim vibrando na mesma sintonia. Uma vez aconteceu muito forte, eu estava visitando um lugar assim como esse aqui, era como se fosse um centro holístico, com várias pessoas diferentes, também tinha contatos com seres das estrelas, né, os seres extraterrestres, como a gente chama, ou celestiais. E de repente a gente escuta um barulho. Olha para o céu, é um finzinho da tarde, as 2, 3 vezes foi um finzinho da tarde. Finzinho da tarde, já está escurecendo as primeiras estrelas, uma explosão, um barulho assim, mas um barulho diferente. Olha todo mundo para o céu e tem como se fosse uma aurora boreal assim, no céu, em todo o céu. Aí todo verde, um verde cintilante, um verde vivo assim, como se fosse um fosforescente, algo do tipo. E de um outro lado uma energia rosa, era como se fosse um rosa bebê, mas bem vivo assim. E quando elas se juntaram, ficou tudo na mesma cor, tudo verde, e começou a descer. E começou a passar por todo mundo, como se fosse um scanner assim, sabe? Passar em tudo, nos prédios, é como se fosse uma coisa que te passasse por dentro mesmo do teu corpo. E penetrasse no DNA das pessoas, tudo. E aquilo vai descendo, foi descendo e penetrou na Terra. Quando isso estava acontecendo, eu falei, a transição começou. Aí a gente deu as mãos e deitou no chão. E a gente deitou no chão, começou a descer esse scanner. Aí eu fechei o olho e senti, sabe quando você sobe a montanha-russa, está na hora de descer? Deus do céu, né? Aquele arrepio, parece que vem um negócio na boca e desce, vem e desce.
Isso daí eu senti. Quando eu abri o olho, aí já tinha mudado todo o cenário. Era tudo... é como se eu estivesse no céu. Eu vi céu e um pedaço, aquele pedaço que eu tava, tinha mais outras pessoas. Quando eu fiquei em pé, eu percebi que eu tava a muito, muito alto, tipo uns 50, 60 metros de altura daquele lugar que eu tava. E vi que tinham vários outros. É como se tivesse um recorte num espaço ali, onde as pessoas estavam, e se elevou, subiu lá em cima. E deu pra ver o recorte do chão, assim, bem profundo, lá embaixo. E várias pessoas ficaram lá embaixo, mas tinha ao redor do lugar muita gente, tipo, sobrevoando nesses pedaços de terra. E começou a descer de novo. E conforme foi descendo e voltando para a terra, eu comecei a ver duas cidades. Era a cidade antiga, anterior que a gente estava, e uma cidade nova, uma cidade mais moderna. Os prédios pareciam ser espelhados, muito, muito moderno, muito diferente. E as pessoas que estavam lá embaixo, é como se elas tivessem passado por uma morte física, algo do tipo. Foi o que eu senti naquele dia. Elas estavam perdidas. Tinha entrado uma onda nesse meio tempo e varreu tudo. Mas as pessoas em si estavam lá, mas eram tipo espíritos das pessoas. E elas começaram a ir para outras cidades, para os outros lugares. E conforme a gente foi descendo e voltando. E encontrando as pessoas. E as pessoas vinham perguntar, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não estou entendendo nada. Por quê? Porque as pessoas que estavam lá embaixo estavam meio perdidas. Elas não, na minha percepção do momento, como se elas não estivessem sabendo disso que ia acontecer. Então essa foi uma primeira experiência que a gente relatou lá no canal, que várias pessoas, mas assim, várias mesmas, tipo acima de 30 pessoas comentaram que tiveram experiências parecidas, sonhos parecidos. E eu tive uma outra bem parecida com essa também, que foi basicamente a mesma coisa. Eu ouvi o estalar lá, se juntando, olhei para o céu e tinha lá toda essa, como se fosse uma energia magnética vibrando no céu e descendo com um scanner e pegando todas as pessoas, assim. Mesma coisa, mesma sensação depois que passa, a mesma sensação da montanha-russa, quando essa energia desce no nosso corpo, assim, eu senti aquilo tudo, como se estivesse alinhando tudo na hora, tipo um chabum, foi, né? Passou. Então foi assim, e muitas pessoas também relataram nesse segundo vídeo, que eu falei a segunda experiência, foi basicamente igual a primeira, só que em um outro lugar, que também estavam tendo muitas coisas parecidas. Então, assim, mudou, foi do fogo para a água e da água para uma coisa de energia no céu que desce como um scanner. E isso diz muito sobre a nossa coletividade, quer dizer, pessoal, as coisas estão mudando, a vibração da Terra está mudando, as pessoas estão mudando. Hoje em dia você vai falar com alguém sobre qualquer coisa, as pessoas estão mais abertas, bem mais abertas. Elas podem não concordar, mas elas estão mais abertas a ouvir. Um tempo atrás ninguém falava. Não, vira as costas e sai fora, né? Hoje em dia não. Então é assim, a transição vai acontecer, está acontecendo. A gente consegue acessar ela aqui a qualquer momento. Qualquer momento, ela está disponível para todo mundo. A gente precisa fazer o que daí, nessa segunda parte? Focar em nós, nosso interior. A gente não deve focar na data, no dia da transição, porque sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam tão ansiosas querendo saber quando vai acontecer, querem estar prontas, que elas tendo essa atitude, indo atrás, tendo medos, ansiedades, elas estão fazendo o contrário do que elas gostariam de estar fazendo, porque elas vão baixar a vibração, elas não estão elevando não. E é isso que a gente vem falar, a gente precisa entender quem a gente é de verdade, em essência. A gente precisa aprender quem a gente é, a se conhecer. O que eu gosto de verdade? Será que com o que eu trabalho realmente me preenche, mas como um todo, em todas as áreas da minha vida? Eu acordo com prazer em trabalhar, eu acordo feliz, eu acordo com vontade, motivado? Ou será que eu acordo pensando, mais um dia, mais uma segunda-feira, mais uma semana, chega sexta, pelo amor de Deus, né? Então é isso que a gente precisa pensar um pouquinho. Vou passar por Fernando falar também, que ele tem bastante coisa aí para contar para nós. E aí, chega aquele momento da vida que tudo dá errado. Sabe o que isso quer dizer? Está no caminho certo. O universo tem maneiras bem peculiares de conversar com a gente, né? Às vezes a gente acha que a nossa vida está um caco, de cabeça para baixo.
Sabe o que isso quer dizer? Assim, olha, meu amigo, minha amiga, está no caminho reto. Certo? Reto é feio, né? Caminho certo. Tenha um pouco mais de paciência. Olhe com os olhos que eu olho para vocês. É isso que ele está falando. Afinal de contas, são tudo experiências que a gente vivencia aqui. A gente está só num bonequinho de carne e osso, né? A experiência de vir para cá, de experimentar uma realidade onde o sentimento de separação de tudo e de todos é constante, onde a gente se identifica com o nosso bonequinho de carne e osso, aqui, nosso avatar. Então, a nossa experiência aqui é essa. Para vivenciar essa densidade, essa realidade, da forma como a gente vive. E relembrar o caminho de volta. É para isso que a gente... né? E como relembrar o caminho de volta? Difícil e fácil ao mesmo tempo. É muito importante quando a gente começa... Enfim, o despertar é um processo da consciência, é um processo constante. De constante mudanças, constante movimento e expansão, assim como no universo. Então o que acontece? A gente, no primeiro momento, tem uma sede de conhecimento, de quer saber tudo. Eu quero saber de onde que eu vim, eu quero saber por que eu estou aqui, eu quero saber por que minha vida às vezes está tudo errado, às vezes está tudo certo, por que eu não consigo vibrar sempre no amor, na luz, na gratidão. Né? E nós, como humanos, a gente tem uma... Nossa variação de sentimentos é enorme. A gente varia do ódio ao amor no mesmo dia, muitas vezes. Né? E é natural do ser humano. É natural. Né? Então a gente não pode ser muito duro com a gente mesmo, porque faz parte do processo de aprendizado. Né? São coisas que acontecem no externo que a gente não tem como controlar. A gente só tem como controlar nós mesmos. Nosso interno. Então a gente tem como controlar aquilo que a gente vai reagir. Então, alguém te fechou no trânsito, como que você vai reagir com relação a isso? Aquela pessoa precisa de xingamento ou precisa de oração, por exemplo? Então, é só um ponto para a gente pensar, para refletir de que forma que a gente reage às situações que chegam até nós. Com calma, entendendo que aquilo tem um aprendizado apesar do aparente caos. Lembrando que mesmo dentro do caos, está tudo dentro do plano divino. Então são essas coisas que a gente precisa se perguntar ao longo do dia a dia. É fácil? Não, é um exercício diário de se perguntar, de a gente se colocar a serviço do bem maior e de se perguntar de que forma que aquela situação, aquela experiência está nos auxiliando na nossa expansão de consciência e evolução. Então é muito bacana quando a gente tem a oportunidade de entrar em contato com diversos materiais diferentes. A gente começa a procurar vídeos no YouTube, palestras, feiras, cursos. É uma imensidão de conhecimentos dos mais variados. E aí a gente fica lá, olhando para o externo, olhando para o externo, para o externo, adquirindo conhecimento. E aí a pergunta vem, o que a gente faz com todo esse conhecimento? Né? Tem que servir para alguma coisa. Então, a partir do momento que a gente transforma esse conhecimento que veio de fora em autoconhecimento, em fazer o meu trabalho interno, assim como cada um faz o seu, isso sim é um grande princípio, é um grande início de um trabalho muito maior relacionado com a transição planetária. Estamos todos conectados. Apesar da gente não ver em olhos físicos, nós sentimos de algum jeito. Já foi comprovado cientificamente que as árvores estão conectadas embaixo da terra. Elas se comunicam através das raízes por sinapses nervosas. Então, se as árvores que a gente julga muitas vezes, pode ser, né? Posso estar equivocado, como seres que não são tão inteligentes, será que não são inteligentes? Será que elas só fazem fotossíntese e existem? Ou será que elas têm uma rede de comunicação global? Essas coisas a gente vai se perguntando, vai ponderando. Então, a partir do momento que a gente pega todo o conhecimento que veio do externo, interioriza, entende aquilo que serve para o nosso propósito, aí a gente começa a entrar no caminho do coração. Né? Essa é a verdade.
E aí a gente pega tudo aquilo, a gente sempre fala. Beba de todas as fontes. É muito importante, porque isso expande a consciência de inúmeras maneiras. Mas fique somente com aquilo que ressoar com o seu coração. Porque não existe uma receita de bolo. Olha, você pega aqui 500 gramas de farinha, 2 ovos, né? E faz... Não. Porque cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua jornada a trilhar. Em todos os sentidos. Então, as experiências que eu vivencio, se você vivenciar a mesma coisa, a gente vai ter perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto, da mesma experiência. Porque cada um de nós é um ser único. Tem crenças diferentes, tem repertório cultural diferente. Isso vai levar a gente a ter perspectivas diferentes. É natural. Isso faz parte do processo evolutivo de tudo universal. Isso é muito rico, é muito bacana. Então, beba de todas as fontes. Fique somente com aquilo que ressoar com o seu coração. E daí por diante você faz o seu trabalho interno. Você sai, então, de espectador para definitivamente vestir a roupa de ser universal e co-criador que todos nós somos. Né? E de fato, assumir o seu poder pessoal. E de criar a realidade que você quer ver no mundo. Então isso não tem ninguém que pode fazer por nós. Isso é muito claro. Não vai encarnar mais nenhum guru, nenhum mestre ascenso mais no planeta. Porque todos nós temos todas as qualidades, todo o potencial de sermos mestres ascensos aqui, encarnados nesse momento. Então é nosso o papel, a responsabilidade é nossa de transformar tudo aquilo que a gente quer ver do lado de fora. Lidere pelo exemplo. O exemplo vale muito mais que 1000 palavras. Às vezes a gente passa por um processo tão bacana, tão lindo, a gente começa a enxergar, começa a ver que os pontos se conectam, é aquela quebra-cabeça que era todo confuso, agora começa a fazer muito sentido. Tudo que a gente quer pôr pra fora, gritar pros 4 cantos do mundo que tudo bem, que é tudo muito lindo, que tudo tá certo, tudo vale a pena, e a gente quer que todo mundo enxergue isso, mas às vezes as pessoas não estão prontas para enxergar. Porque cada um tem o seu tempo de fazer e de entender e de experienciar aquilo que tem que experienciar. Então lidere pelo exemplo. Que assim o exemplo vai servir de guia para outras pessoas verem que um mundo diferente, cooperativo, fraterno, amoroso, ele sim é muito possível e já é realidade. Depende de cada um de nós. Seguindo. A voz dele é tão gostosa que dá até um negócio, né? Você vai indo, assim. E a minha já quebra esse parâmetro aí. A minha já é mais fina. Então, aí quando a gente começa a despertar, a gente fica alucinado por esse mundo. A gente quer, nossa, absorver tudo. A gente quer integrar tudo ao mesmo tempo. Mas a gente tem muita coisa para limpar ainda nos últimos anos que a gente foi, né? A gente costuma julgar muito quem a gente foi também. E aí, se a gente julga o que a gente foi, nossa, mas olha como eu pensava, olha a escolha que eu fiz. Nossa, se eu tivesse hoje com a minha mentalidade de hoje, lá naquele dia eu faria diferente. Quem nunca, né? Quem nunca? E é assim mesmo. E a gente tem que amar quem a gente já foi. Porque a gente está em constante transformação. Assim como o tempo, que eu falei no começo, que o tempo ele é relativo, muito relativo, a gente também é, porque agora nesse momento a gente pode ter uma consciência, daqui uma semana a outra. É assim. A gente é assim, a gente foi feito para isso, para continuar expandindo, né? Evoluindo, continuando. A gente é um ser eterno, na verdade. Nossa consciência sempre continua nas experiências. Então, quando a gente não está fazendo aquilo que o nosso coração pede, que é o que eu amo fazer, pergunta para você mesmo, eu sou feliz? Olha para a sua vida, tudo que você faz, tudo, desde o seu lazer ao trabalho, tudo, sua família. Eu sou feliz? Se você ficar pensando muito, analisando muito, é porque tem alguma coisa ali para trabalhar.
Como é um emprego que talvez você até curta o emprego, vamos dizer que você está acostumado, né, com esse emprego. E você pensa assim, nossa, mas eu ficaria muito feliz se eu fizesse isso. Por exemplo, trabalho com música. Ah, eu adoraria trabalhar com música. Se o dinheiro não existisse, o que você faria da vida? É simples a pergunta. Se o dinheiro não existisse, não fosse necessário, o que você faria na vida? Daí não seria trabalho, seria hobby, né? Ah, que legal. Você fazer o que você ama e ser remunerado por isso. Tá pensando? Então, se o dinheiro não existisse, o que você faria? Às vezes a gente, quando a gente desperta, bem, pelo menos no primeiro ano, segundo ano, no início, assim, a gente fica numa correria louca, tentando ver, mas como é que eu vou fazer isso? Você fica muito pra dentro, né? Eu vou me melhorar, ou eu vou desenvolver minha mediunidade, eu quero me expandir mais, eu quero, sei lá. Primeiro você começa por aí. Aí você, depois de um tempo, cai na noite escura da alma. Aí o negócio fica mais embaixo, né? Aí cadê aquele sentimento de amor, gratidão que eu tinha antes? Onde foi parar isso? Aí quando você volta para o seu centro, você percebe que você não está sozinho, que tem outras pessoas no mesmo barco que você, e que a gente é assim mesmo. O ser humano é assim, a gente sobe, desce, sobe, a gente está sempre assim, como as ondas do mar, né? Às vezes a gente está indo, manso, suave, mas tem dia que a gente está na quebradeira, igualzinho. Pode ver. Não é à toa que a maior parte do nosso corpo é água também, né? A gente tá fervendo às vezes, não tá? Então, quando a gente foca naquilo que a gente ama, mais coisas chegam, as sincronicidades acontecem. Quem nunca viu aí um 1111 num relógio várias vezes? É que 1111 perturbado, né? O meu era 11h33. Eu vinha 11h33 em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Compra de mercado, 11h33. Nossa, da onde? 11h33. Era assim, tudo. E aí as pessoas vêm, elas vão falando, as coisas vão acontecendo. O seu olhar, ele tá aberto, a energia tá ali, tá ao teu redor. Aí quem que é que tá fazendo isso? Quem é que tá querendo chamar a tua atenção para te tirar da tua zona de conforto ali? Será que é o 1111? Ou será que são os teus guias, teus mentores? A consciência se expandindo e percebendo coisas que até então não percebia, as sincronicidades, elas sempre existiram, sempre estiveram aí. Mas por que a gente começa a ver de repente? Porque a gente está alinhado, porque a gente está seguindo nosso coração, a nossa essência, a gente está se expandindo, a gente está elevando a nossa vibração. A gente não está mais vibrando aqui na materialidade, acordar cedo, ir trabalhar, ganhar dinheiro, tirar férias uma vez por ano e olhe lá. Não. Isso foi o que nos contaram. Falaram pra gente uma historinha, a gente acreditou, estamos aí, né? Então hoje o processo é interiorizar, é buscar o que você realmente ama fazer e trabalhar com isso. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, os caminhos se abrem. Tudo se abre, você encontra uma pessoa que está vibrando na mesma sintonia, você já vai lá, você já conversa, as coisas acontecem. É incrível. Quem tem medo aí de procurar uma nova carreira, uma nova profissão, fazer aquilo que ama, não importa o absurdo que seja. Porque tem gente que fala, nossa, mas que absurdo, né? Assim, não. Impossível é questão de olhar. Porque nada é impossível no universo, não é? Pô, a gente está numa bola girando 360. Há contradições, né? Tem gente que está dizendo que ela é plana, aí é outro assunto. Mas, olha só, né? Tem muitas coisas assim absurdas acontecendo, que acontecem, que é real, que é uma coisa comprovada aí. Por que isso é absurdo? Por que seguir o seu sonho é um absurdo? É um absurdo alguém te falar um negócio desse, né? Por que eu não posso ser feliz com fazer o que eu gosto? Se eu nasci... a gente nasce um bebezinho, limpinho lá. Vai crescendo. Quem é que... Neném nasce com crença? Fala pra mim se algum bebê nasce falando assim, nossa, que roupa feia que você tá. Não existe, né?
E a gente que vai sendo condicionado a pensar assim, a ter esse olhar viciado, em olhar, né, as coisas que realmente não importam, e vai desviando, né, do que realmente é. É um mundo de ilusões, por isso que a gente fala. Mas a ilusão é só para quem não é desperto. Porque quem está desperto, quem está conectado, vê magia em tudo. As coisas acontecem de um jeito. Tem cada história que a gente recebe que vocês não estão ligados. Tem muita coisa muito louca acontecendo. Muita coisa linda ao mesmo tempo. Muita gente que vem do despertar pelo sofrimento e encontra a cura de muita coisa que estava há muito tempo procurando, às vezes na medicina, e não encontrava. Porque a busca, o problema não era físico. Estava em outro plano, outro lugar. Só que quando a gente não faz o que a gente ama, a gente vai ficando triste. Que a gente não está fazendo aquilo que a gente ama. Em várias coisas, não é só com relação ao trabalho. É como a gente se relaciona, é com as pessoas que a gente convive, é a nossa família, é onde a gente mora, é onde a gente está inserido, tudo isso. E às vezes a gente não para pra pensar nisso. Poxa, será que eu realmente sou feliz? Será que realmente... A gente, quando desperta, a gente precisa aproveitar ao máximo a nossa vida aqui, enquanto despertos. A gente não acredita, assim, na reencarnação, vamos dizer assim, direta, né? Que a gente vive nesse ciclo e encarna. Por quê? Porque a gente acredita que isso tudo é definido pela consciência. Quanto mais consciência, mais a gente tem, vamos dizer assim, sabedoria para tomar as decisões. As responsabilidades, né? A gente tem mais responsabilidade e a gente pode tomar mais decisões por nós mesmos. Não só aqui, no outro plano também. Então, se a gente desencarna desperto e a gente não carrega crenças, muitas crenças junto com a gente tem mais possibilidades. A gente tem, no caso, nos apresentam várias outras opções, a gente enxerga essas outras opções. Mas quando a gente tem muita crença, essas crenças vão junto. E aí a bola de neve continua. Não quer dizer que nessa vida a gente está desperto, na próxima a gente também vai estar. Então eu digo, aproveita essa. Aproveita essa. Essa chance é de ouro. A gente conseguiu, a gente está despertando. Porque, pra mim, despertar é eterno. A gente desencarna e continua. É um processo contínuo. E depende muito mais da gente. Então se questiona. Questiona a sua vida, questiona tudo que você faz, o quanto tempo você se dedica ao exterior e quanto tempo você se dedica ao seu interior. Procura se conhecer, conhecer o que você gosta, o que você ama. Às vezes você nunca fez o que você realmente ama, por isso que você não encontrou ainda. Então se permita experienciar coisas novas. Quem aqui já pulou de paraquedas? Ó. Vocês não sabem se vocês gostam de pular de paraquedas, né? Se vocês nunca experimentaram, certo? Como é que você vai dizer, não é? É a mesma coisa com os nossos sonhos, com as nossas coisas. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, mas eu não sei o que é a minha missão de vida, gente. O que eu faço da minha vida com isso? Eu não sei o que fazer. Porque você ainda não encontrou o que realmente você, né, toca no teu coração, te motiva, te faz acordar no outro dia. Isso tudo está conectado, tá? Tudo isso. Transição, encontrar a sua missão de vida, fazer ela acontecer aqui no mundo físico. Porque não adianta nada a gente vir, a gente se iluminar, entre aspas, despertar, continuar o processo dentro de casa e da porta para fora é outra pessoa. Né? Aí não dá. Vocês sabiam que até o mais iluminado monge budista carrega baldes de água? Se alimenta. Eles vivem aqui na terceira dimensão como todos nós. E atingirem a iluminação, eles entendem que o papel deles está aqui na Terra. No caso, a missão deles, de um certo modo, é ancorar mais luz e amor no planeta. Mas mesmo assim, atingindo tão famoso estado de iluminação, eles continuam fazendo tarefas mundanas como todos nós. Então, não vamos romantizar a iluminação.
A iluminação acontece em cada novo respirar. O despertar acontece diversas vezes ao longo do mesmo dia. Se você vai experimentar uma comida nova, é um novo despertar. É um novo sabor, é um novo aroma, um novo tempero. Isso é só um pequeno exemplo. Aí vamos trazer para o nosso dia a dia, então. Acho muito importante compartilhar uma experiência pessoal, porque vocês vão ver que não é loucura, né? Eu durante muitos anos trabalhei com marketing, né? A gente morou no Canadá, para quem conhece nossa história, a gente tinha ótimos empregos lá, e aí a gente sentiu que algo faltava na nossa vida, né? E aí foi de onde o Vibrando Alto surgiu, tá? Resumindo bem a história, tá, gente? E o que acontece? Durante 2 primeiros anos do Vibrando Alto, eu, Fernando, né? Dentro de mim eu tinha um conflito muito grande, porque eu não conseguia enxergar de que forma conseguiria sobreviver no planeta Terra, a terceira dimensão, sem ter um emprego formal, empresa corporativa, assim por diante. Então, olha a confusão que eu estava mandando para o universo. Ao mesmo tempo eu queria viver somente com o Vibrando Alto, fazendo isso porque de fato eu encontrei o que ressoa, o que faz meu coração feliz, que é espalhar o amor pelo bem maior, é ajudar qualquer pessoa que eu puder ajudar. Eu vim aqui para servir, essa é a verdade. Mas ao mesmo tempo que eu ficava com essa vibração, com esse sentimento de me entregar para um trabalho, eu ficava preso a velhas crenças de que era necessário um trabalho formal das 8 às 5 da tarde, XYZ e blá blá blá. Os primeiros 2 anos pra gente foi muito complicado nesse sentido, porque ela estava 100% dedicada, pulou de cabeça e tudo, e eu não conseguia, enxergar. Até então, que em março do ano passado, me deu um clique na cabeça. Falei assim, cara, olha o que você está fazendo com a sua vida. Você está dividindo a sua energia em 2 coisas completamente opostas. Por quê? Porque ao mesmo tempo eu estava procurando emprego e estava com Vibrando Alto. Então, aquele momento para mim foi muito importante. Porque eu aprendi uma lição, para mim foi uma lição dura para aprender. E muito valiosa ao mesmo tempo. Porque eu mesmo, com tanto de experiência que eu tinha internacional, em grandes multinacionais, enfim, então não conseguia me recolocar no mercado. Né? Frustração, sentimento de impotência, né? Falta de amor próprio. E foi então que eu entendi que eu mesmo estava causando aquela confusão. Eu mesmo estava causando aquele grande problema entre aspas, né? Na minha vida. Por quê? Porque eu estava mandando 2 energias totalmente diferentes para o universo. Isso é muito confuso. O universo estava entendendo que eu queria me dedicar de cabeça ao Vibrando Alto e ao mesmo tempo que eu queria trabalhar numa empresa. Só que eu não estava ouvindo meu coração quando eu pensava trabalhar na empresa. Eu estava ouvindo meu ego, né? Estava ouvindo as minhas crenças antigas enraizadas. Com quem realmente eu tenho muita gratidão, porque eu aprendi muito durante toda a minha vida corporativa. Muito, muito, muito. E somente com isso eu consegui chegar aqui, ser quem eu sou hoje. Porque pude aprender muito. Só que foi um divisor de águas. O momento que eu me dei conta que eu mesmo estava me auto-sabotando, foi muito mais simples encontrar o caminho de casa. Nada mais é o caminho do coração. E foi então que as coisas mudaram muito pra gente, né? Muito, 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 em diversos sentidos. Que de fato os caminhos se abriram. Porque nosso trabalho, apesar de sermos seres, né, individuais, enfim tal, nosso trabalho tá ligado totalmente em diversas esferas e dimensões, enfim tal. E a gente trabalha junto. Então eu estava sendo a âncora, pensa, né? Os trâmites, né? Estava sendo a âncora. Estava segurando o nosso autodesenvolvimento, segurando, né, a expansão da mensagem, porque a gente veio aqui para fazer a mensagem, de trazer o amor, e servir o bem maior. Então, a partir do momento que eu me dei conta que eu estava me auto-sabotando, eu falei, opa, uma coisa está errada. Dali em diante, tudo mudou. Por quê? Porque eu, de fato, consegui, finalmente, enxergar o que estava no meu coração. O que o meu coração estava me dizendo a todo momento, através de sincronicidade,
de que meu caminho não era trabalhar mais em empresa, mas sim me dedicar a algo maior. Não é que eu sou mais importante que ninguém, não é isso. Todos nós somos iguais perante ao divino, porque todos nós somos o divino aqui, individualizados, né? Mas aqui veio de um jeito tão claro, ficou tão claro, que foi um divisor muito forte de águas na minha vida, na nossa vida. Então, por que eu contei esse caso? Porque eu acho importante trazer um exemplo, né, prático que eu vivenciei na minha vida, na minha jornada, de que de fato, quando a gente ouve o coração e segue a nossa intuição, as coisas funcionam. Quando está alinhado com o seu propósito, com um bem maior, com a sua missão de vida, as coisas andam. As pessoas certas aparecem, as situações certas aparecem. A gente só está aqui hoje por causa do Vida Nova. Compartilhando, vivenciando, trocando energia, trocando muito amor e carinho. Porque vocês não acham, a gente sente tudo que vocês sentem também, de certo modo. Então por isso eu sou muito grato. Lógico, eu não sei o que vai acontecer amanhã. E honestamente não me preocupo. Hoje em dia não mais. Mas foi difícil chegar até aqui. Tenho que ser honesto. Eu não ando caminhando em nuvens. Eu tenho meus dias ruins, bem ruins, por sinal. Mas tudo isso é muito valioso e é muito valioso. Porque eu enxergo que eu tenho as minhas sombras também que eu preciso trabalhar. Preciso integrar. Aquelas sombras me são mostradas para que eu possa entender. Para que eu possa curar. Para que eu possa integrar meu lado sombra também. Que todos nós temos, lembra? Nós estamos no mundo dual. Luz e sombra, bonito e feia, homem e mulher. Né? Tudo se complementa. Então, não lutar com as minhas sombras é como se eu estivesse reforçando as minhas sombras. A partir do momento que a gente enxerga e ama tudo aquilo que está vindo até nós, de verdade mesmo, as coisas mudam. A gente começa a enxergar as experiências que acontecem na nossa vida de uma forma, vamos dizer assim, do macro para o micro. Né? A gente começa a ter os olhos do universo para as coisas que acontecem conosco. Então, quando as coisas dão errado na nossa vida, que a gente acha que está errado, que está caótico, lembre-se, tem sempre um plano divino, mesmo dentro do mais profundo caos. Está intrínseco em nós. Por mais que a gente não enxergue com os olhos materiais, silencie a mente. Deixe o coração falar. Não é difícil, mas requer prática. Requer prática. Ouvir o coração é uma prática. E com o passar do tempo torna-se natural, assim como respirar. Porque você daí então entra no fluxo divino natural do universo. As coisas acontecem naturalmente. As situações das pessoas aparecem naturalmente. E tudo acontece sempre do nosso bem maior. Sempre. A gente pode não entender, a gente pode espernear, brigar, xingar e tantas outras coisas mais. Mas só depende de nós, mais uma vez, a forma que a gente enxerga tudo até nós. Tudo que chega até nós, perdão. Então você tem como escolher de que forma que você vai levar a sua vida e criar a sua vida. Você veio aqui para criar, lembre-se, você é um ser divino, criador da sua própria história, da sua própria realidade. De que forma que você vai criar a sua vida? De que forma que você quer manifestar a sua realidade? Respira, acalma a mente, ouve o seu coração. O nosso verdadeiro cérebro está no coração. A intuição nunca mente. O coração é como se fosse o GPS da alma. Essa é a verdade. O coração não mente, não engana, não te prega peças. É só ouvir o que traz o coração e a divindade que habita em todos nós. Como a gente descobre isso, né? A
Às vezes a gente faz várias terapias, várias coisas, fala, vou fazer esse curso, esse curso, esse curso. Eu falo, gente, mas não é pra mim. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu fiz lá, vamos supor, eu fiz um curso de Reiki, 1, 2, 3. Mas aquilo lá eu fiz, aprendi muito, foi muito bom, mas ainda não sinto que é aquilo, faz. Por quê? Por que não encontra? Porque tá procurando fora, tem que procurar dentro. Tá errado isso aí. A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta, onde a gente quer ir, e a gente precisa tomar decisões, a gente precisa ir sem medo. Eu sou bem assim, prática. Eu sou 8 ou 80. Bem assim. Tamo junto, vamos, né? A minha energia é assim, já tô indo. Nem tá vendo, mas já tô indo. Falou, então já tô indo. É assim, a gente tem que focar com amor naquilo que a gente faz. Se você quer ter um negócio próprio, fazer alguma coisa ali, vamos supor, com fitoterápica, né, que é muito legal, a gente já tem para várias coisas, com florais, tem várias outras coisas, por exemplo, até o artesanato é uma forma de você canalizar ali uma energia, você tá colocando a sua intuição para funcionar, mandalas, tudo isso aflora a nossa, né, mediunidade, nossa intuição vai sendo desenvolvida. A gente está trabalhando com isso, com a mistura da mente, do coração, do sentimento, deixando fluir a energia. Tem pessoas que são muito boas com a escrita, transmutam muita coisa com a escrita. Então você tem que descobrir o que você ama fazer primeiro. Antes de procurar qualquer curso, procura você. Procura você. Se cuida. Quanto tempo do teu dia você se dedica para você? Se você trabalha mais, né, externamente falando, vamos dizer assim, para as coisas que você gosta mais ou menos, vamos dizer assim, mais ou menos, estou acostumado. E faz só, vamos supor, meia horinha por dia de meditação, ou meia horinha por dia você assiste um vídeo que você gosta, ou você faz algum encontro, alguma coisa em algum lugar, por exemplo, vai ser como hoje aqui. Será que meia hora é suficiente? Às vezes não é. Às vezes a gente precisa se dedicar mais, né? A gente precisa pensar na gente. Às vezes a gente está passando pelo despertar, tem várias sensações no corpo, que a gente está alinhando nossos chakras, a gente está elevando o nosso padrão vibratório. Automaticamente as coisas começam a se alinhar ali. A gente começa a ter sonhos mais lúcidos. A gente às vezes recebe muitas mensagens através dos sonhos. Anota, porque hoje pode não fazer sentido. Lembra? O tempo não... depende do momento, como você está vendo. Então, às vezes a mensagem que chegou hoje não é para hoje. É para daqui 1 mês, 2 meses, 2 anos. Aí quando você estiver passando por alguma coisa que você precisa ler a mensagem, você vai ler e você fala, entendi. É assim. Nem sempre é para o momento, mas às vezes é para mais para frente. Por isso que a gente sempre fala, anota os sonhos. E é aquela coisa, conforme a gente vai caminhando, a gente vai mandando então, né, o sinal para o universo daquilo que a gente quer para a nossa realidade, certo? Então, por exemplo, eu amo fazer terapia em animais, então eu mando isso para o universo que eu quero fazer terapia em animais. Daí o universo faz o quê? Legal, peguei a tua mensagem, vou te mandar de volta através de sincronicidades, né? De pessoas que chegam e cruzam o nosso caminho, de músicas, de livros, palestras, workshops, vídeos, enfim. O universo sempre dá um jeito de se comunicar com a gente e vai da gente entender, né? Por isso que silenciar a mente, deixar ouvir o coração é muito importante. Porque a gente manda muitas vezes para o universo aquilo que a gente quer, só que a gente não está aberto para ouvir. A gente não está aberto para ouvir, né? Então, por isso que muitas vezes a gente até é chato com essas coisas e fala, não, gente, medita. E por que meditar? Porque a meditação é o momento que a gente, então, se propõe de compromisso com o universo, de estar ali durante, sei lá, 5, 10, meia hora, enfim, 1 hora, não sei, para receber as informações que a gente precisa receber, para receber as energias que a gente precisa receber.
a gente tem nossos guias, nossa equipe de luz, que tem gente, tem humano, tem extraterrestre, tem de tudo, gente, né? Falar que isso tem humano seria mentira, né? Tem de tudo. Eles podem não parecer pra gente como humano, como a forma real, mas eles são de outros lugares também. Então peça ajuda, peça direcionamento. Ao fazer, sei lá, o seu momento de oração no dia, ou a meditação, sei lá, o momento que você tira para se conectar com algo que você acredita que, né, que é maior, né, com o universo, enfim. Tire esse momento, então pede ajuda, pede direcionamento, não tem problema nenhum. Ninguém falou que a gente veio aqui para se virar sozinho, né? Essa é a verdade. Então a gente está aqui para receber ajuda também, para ajudar os outros também. Porque ao mesmo tempo que a gente recebe a ajuda dos nossos guias e mentores, nossa equipe de luz, a gente também nos ajuda. Porque é através das nossas experiências aqui que a gente acaba alimentando, né, uma biblioteca universal imensa, com sentimentos, com informações e assim por diante. Então peça sim ajuda, não tem o menor problema, não é vergonha para ninguém. Eles estão aqui para ajudar a gente no que a gente precisar. Mas tem nosso livre-arbítrio. Então eles só vão ajudar se a gente pedir. A gente tem que estar aberto, né? Às vezes demanda reconhecer que a gente precisa de ajuda. A gente tem que ser humilde, entender assim, olha, de fato eu não consigo encontrar o meu caminho. Por favor, me dá um sinal, me ajuda. Eles vão ajudar, sempre. Às vezes a gente já está no caminho certo, só precisa dar uma ajustada. E talvez para algumas pessoas isso aqui sirva, porque às vezes a gente pensa, né, quando a gente está no despertar, poxa, mas o que eu vou fazer? Será que eu trabalho com a espiritualidade? Será que eu faço algum curso, começo a ajudar as pessoas? Porque a gente quer também ajudar as pessoas, né? A gente primeiro tem que se ajudar, para depois ajudar as outras pessoas. Porque quando a gente está em alinhamento, tudo acontece. Isso aí posso garantir para todo mundo. Então, às vezes, a gente não pensa, por exemplo, que a gente tem muito para mudar ainda no mundo. A gente tem muita crença para quebrar. E quem está desperto precisa fazer parte disso. Por isso que o título da palestra é a importância da missão de vida na transição planetária. Porque tem tudo a ver. Tudo a ver. Pessoas, por exemplo, que são médicas, né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas vou largar tudo que eu faço, mas eu gosto de atender as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. Mas você já pensou uma maneira diferente de trabalhar? Você já pensou em propor algo diferente no seu ambiente de trabalho? Buscar uma alternativa diferente? Por exemplo, hoje em dia a gente vê médicos, em vez de dar remédio para a pessoa, falar, olha, você tem que meditar mais, tem que respirar, estar na natureza, entrar em contato. Você precisa se alimentar melhor, que você não está comendo alface, né? Então tem tudo isso, tem várias coisas que a gente pode mudar. Por exemplo, a parte de animal, veterinária, tem muitas crenças ali. A gente precisa tratar muito melhor ainda nossos animais, com o respeito que eles merecem, né? Tem muita coisa ali para mudar. Então os veterinários que estão se formando hoje em dia podem pensar fora da caixa, pensar de uma forma diferente, né? Como você pode ajudar de uma forma mais holística, mais alternativa, mas incluindo isso no que você já faz. Mudar o sistema, de dentro do sistema. Tudo isso. Então pensa um pouquinho, se você gosta da sua profissão, não sai largando ela, por favor. Porque você pode ser muito bom e fazer muita diferença do que você está seguindo, entendeu? Não, o fato é o seguinte, as pessoas muitas vezes caem no despertar e criam uma grande revolta contra a Matrix, o sistema, quero fugir, tudo. Gente, calma, respire e não pira, né? Muita calma nessas horas. Por quê? Porque se você está ali, é por algum motivo. Nem todo mundo, gente, honestamente, veio com a missão de largar tudo e sei lá, virar um eremita, ficar meditando no Tibete, não. Não, sendo bem honesto, vamos ser práticos, né? Essa é a verdade. Então, muitas vezes, a missão é você estar onde você está e fazer diferente. É plantar a sementinha da consciência do amor. Entende?
Não há necessidade de largar tudo, virar um rebelde, não. Porque a verdadeira revolução, ela acontece primeiro de dentro para fora. E a segunda, que é muito importante, ela não vem através da guerra. Você não cura o ódio com mais ódio, ou guerra com guerra, e sim com amor. Não existe sentimento mais elevado e puro do que o amor. Então o amor é a única saída e a resposta para tudo aquilo que a gente vislumbra como uma nova realidade. Então não larguem, pelo amor de Deus. Não, fui lá na palestra, lá na Feira da Gratidão e falaram para largar meu emprego. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Calma, respira. Entenda que tudo acontece dentro de um propósito divino. E que vocês todos fazem parte, nós todos fazemos parte desse grande propósito. Que às vezes a gente entende, às vezes não. E a vida vai caminhando, e é assim mesmo, gente. Tem que ter calma, paciência, abrir o coração, que as coisas vão acontecendo naturalmente. Né? Então, estamos no horário já? Nossa, a gente fala, né? Desculpa aí. Falamos um pouco? Falei? Eu avisei com isso, né?